Torcedor cruzeirense, você precisa prestar muita atenção no que eu vou te contar agora. Porque o que está acontecendo no Cruzeiro pode não ser apenas uma boa fase. Pode ser algo muito maior, algo planejado. Antes, quando Arthur Jorge chegou ao Cruzeiro, muita gente ficou com o pé atrás. Era um momento complicado, o time pressionado, vindo de resultados ruins, brigando lá embaixo na tabela. E parecia que seria só mais uma tentativa de salvar a temporada. Mas em poucos jogos, Deus começou a mudar. E não foi uma mudança pequena, não. Foi uma virada de chave. O time começou a jogar diferente, a torcida voltou a acreditar, o clima no estádio mudou completamente. Aquela tensão deu lugar à esperança, e isso não acontece por acaso. Logo nos primeiros jogos, Arthur Jorge já mostrou que não veio para fazer o básico. Ele organizou o time, ajustou o posicionamento, deu confiança para jogadores que estavam apagados, e o resultado apareceu rápido. Muito rápido. O Cruzeiro saiu da zona de rebaixamento. Só isso já seria suficiente para aliviar a pressão. Mas o mais impressionante não foi só sair do CIS4, foi como saiu. Com vitórias convincentes, com postura de time grande, com um estilo de jogo que começa a ficar claro. Não é mais aquele time perdido dentro de campo. Agora existe uma ideia, existe um plano. E aí começa a parte que realmente chama a atenção. Porque quando a gente olha para os números desse começo de trabalho, a coisa fica ainda mais interessante. Nos primeiros 6 jogos de Arthur Jorge no Cruzeiro, foram 4 vitórias e 2 derrotas. Até aí, você pode pensar, ok, um bom começo. Mas agora segura isso e esse desempenho é exatamente igual ao início dele no Botafogo em 2024. Sim, exatamente igual. 4 vitórias, 2 derrotas, 6 jogos. E se você acompanhou o futebol naquele ano, você sabe muito bem o que aconteceu depois disso. O Botafogo embalou, o time cresceu, ganhou confiança. E terminou a temporada levantando taça, não só uma, mas deu o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Agora eu te pergunto, isso é coincidência? Ou a gente está vendo um padrão se repetir bem diante dos nossos olhos? Porque dentro de campo, o Cruzeiro já começa a dar sinais claros de evolução. Não é só resultado, é desempenho, é o jeito que o time se comporta, é a postura dos jogadores. A vitória por 2-0 sobre o Grêmio, por exemplo, não foi apenas mais 3 pontos. Foi uma prova de que o time está mais organizado, mais seguro, mais competitivo. O Cruzeiro soube controlar o jogo, soube atacar na hora certa, soube se defender quando precisou. Isso mostra um time treinado, um time que entende o que precisa fazer. E mesmo nas derrotas, tem algo diferente. Antes, quando o Cruzeiro perdia, parecia um time sem reação, sem identidade. Agora não. Mesmo quando o resultado não vem, dá pra ver luta, dá pra ver tentativa, dá pra ver um padrão, e isso muda completamente a forma como o torcedor enxerga o time. Porque perder faz parte do futebol, mas perder sem mostrar nada, isso desanima. E o Cruzeiro hoje já não é mais assim. Agora deixa eu te falar uma coisa importante, porque isso aqui muda completamente a forma de ver tudo isso. Arthur Jorge não chegou no Cruzeiro no começo da temporada. Ele pegou o time com o campeonato já em andamento. Ou seja, sem tempo para treinar direito, sem tempo para testar muita coisa, sem tempo para fazer uma pré-temporada. Mesmo assim, conseguiu o resultado imediato. Isso não é normal. Isso é coisa de treinador que sabe exatamente o que está fazendo. E é aí que começa a surgir a ideia de que existe algo maior por trás disso tudo. Um plano, um método, algo que ele já fez antes e que pode estar repetindo agora. Se a gente olhar para o início dele no Botafogo, lá em 2024, a história começa muito parecida. Um time desacreditado, um começo com altos e baixos, mas com sinais claros de evolução. E aos poucos, aquele time foi crescendo, ganhando confiança. O Cruzeiro começa a trilhar esse mesmo caminho. Claro, ainda é cedo para falar em título. Ainda tem muita coisa pela frente. Mas os sinais estão aí, e não dá para ignorar. Porque quando um treinador repete o mesmo padrão de sucesso, isso deixa de ser coincidência. Passa a ser estratégia. Passa a ser método. Passa a ser um jeito de trabalhar que funciona. E isso é o que mais anima o torcedor. Não é só ganhar um jogo ou outro. É sentir que existe um caminho sendo seguido. Que existe um projeto. Que existe uma evolução real. E o Cruzeiro hoje mostra exatamente isso. Um time em construção, mas com direção. Um time que ainda pode melhorar muito, mas que já mostra força. E agora vem outro ponto importante. Os próximos jogos. Porque é aí que a gente começa a entender até onde esse time pode chegar. O Cruzeiro vai enfrentar o Goiás pela Copa do Brasil, depois encara o Remo, também, fora, pelo Brasileirão. Ou seja, 2 testes importantes, 2 jogos que podem confirmar se essa evolução é real mesmo. Se o time conseguir manter o nível, a confiança vai lá em cima. E aí, meu amigo, o campeonato muda completamente de figura. Porque um time confiante, organizado e com um treinador que sabe o que está fazendo, vira um adversário muito perigoso.
E é exatamente isso que o Cruzeiro pode se tornar. Agora eu quero saber de você. Você está percebendo essa mudança também? Você acha que isso tudo é só uma fase? Ou acredita que o Cruzeiro realmente pode repetir o que o Botafogo fez em 2024? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante. E já aproveita, agora deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. E olha, fica até o final, porque ainda tem um detalhe que pouca gente percebeu, e que pode explicar tudo isso que está acontecendo. Seguinte, um dos maiores méritos de Arthur Jorge não está só nos números, nem só nos resultados, mas na forma como ele consegue recuperar jogadores. Sabe aquele atleta que parecia apagado, sem confiança, que a torcida já não acreditava mais? Com ele, esse jogador começa a render, começa a aparecer, começa a fazer diferença. E isso muda completamente o nível do time. Porque você não depende só de uma estrela. Você cria um conjunto forte, um elenco competitivo. E isso foi exatamente o que aconteceu no Botafogo, e pode estar começando a acontecer no Cruzeiro. Outro ponto importante: a forma como o time se comporta taticamente. Mais organizado, mais compacto, com linhas bem definidas, sabendo quando pressionar e quando recuar. Isso não surge do nada. Isso é treino. Isso é repetição. Isso é trabalho bem feito. E quando você junta a organização tática com confiança, o resultado aparece. E é por isso que o Cruzeiro começa a crescer. Agora imagina isso evoluindo ao longo da temporada. Imagina esse time ganhando ainda mais entrosamento, mais confiança, mais consistência, aí a conversa muda de nível. E aquele time que brigava para não cair começa a olhar mais para cima, muito mais para cima. E é por isso que esse começo de trabalho chama tanta atenção. Porque ele não parece improvisado, ele parece planejado. Cada jogo, cada ajuste, cada resultado, tudo parece fazer parte de algo maior. E quando o torcedor começa a perceber isso, a expectativa cresce, a esperança cresce, e o apoio aumenta. E você sabe muito bem, com a torcida junto, o Cruzeiro fica ainda mais forte. Então fica a pergunta que não quer calar: será que estamos vendo o início de mais uma temporada histórica? Será que Arthur Jorge está repetindo o mesmo caminho que levou ao sucesso no passado? Ou será que ainda é cedo para tudo isso? Uma coisa é certa: o Cruzeiro voltou a dar sinais de vida. E não é qualquer sinal. É sinal de time que pode incomodar, de time que pode surpreender, de time que pode ir além do que muita gente imaginava. Agora, é acompanhar os próximos capítulos. Porque essa história está só começando. Se você chegou até aqui, comenta "eu acredito" para eu saber que você está junto nessa. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem por aí pode ser grande. E você não vai querer ficar de fora. Nos vemos no próximo vídeo.